Oi, Ricardo, tudo bem, querido? Hoje é uma live muito especial, porque eu vou falar com meu querido Adame, que é um grande colega, conselheiro da OAB, presidente de comissão, um grande ativista contra o racismo, a desigualdade racial. É realmente um colega fantástico. Olha, ele já está aqui, gente. Vamos aguardar que ele já vai entrar. Ele já vai entrar. Oi, presidente. Oh, meu querido, como é que você vai? Que honra estar Tudo aqui bem? com você. Estava ansiosa para fazer a live com você, com Pois é. muita saudade e muita vontade de te ouvir. Tantos temas importantes aí na sua área. Estou vendo que você não para. Pois é. Você não para um minuto, né? Você é movido a energia nuclear, né? Eu acho que você tem energia nuclear porque você não para. Eu estou vendo o seu trabalho de todo lado. É publicação, é live, é artigo, é seminário. Você está sempre movimentando. Eu e o presidente Luciano temos um orgulho muito, muito grande do seu trabalho. O presidente Felipe também, da OAB Nacional, porque você faz realmente um movimento maravilhoso, meu amigo. Muito obrigado, querida vice-presidente Ana Tereza. Prazer e honra estar por aqui. Já é a segunda vez que a gente faz. E a cada momento o tema volta com novas nuances, né? Verdade. Parece que o Brasil realmente parou agora para discutir a questão racial no Brasil. E é importante ter essas questões dos pontos precisos, né? Sem Também dúvida. vou lembrar aqui a presidente do IAB, nossa querida amiga Rita Cortez, porque senão ela vai ficar zangada. E quando eu terminar aqui, vou correndo lá para o IAB, porque 18 horas vai começar a sessão de entrega da medalha Luiz Gama. E hoje quem recebe é a professora doutora Lígia Ferreira, que fez o trabalho sobre o Luiz Gama, que possibilitou o DELGA 6. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho fantástico, uma medalha merecidíssima. Agora quem vai ficar com ciúmes é o desembargador federal André Fontes, que você não mencionou o nome dele aí na sua luta. Ele é seu aliado, aqui? É seu vice-presidente. Mas tem fila, vamos chegar lá, né? Ainda vai ter muita gente aqui para ser mencionada. Graças a Deus. Ele está aí na amigo. fila. Tem muito aliado aí para você mencionar. Não ia ser chato botar ele logo na live da esposa dele e falar, olha, ele vai passar de fininho, assim, e nem todo mundo, né? Verdade. Eu estou mexendo porque eu estou vendo que ele está assistindo aqui, eu estou brincando aqui. Já chegou? Ele já está aqui. Ele já chegou? Já estava aqui. Passou aqui. Mas o André é um querido. André é um querido, não vi ele aqui, não. Ele estava aqui no Sempre início. Só se ele caiu. Daqui a pouco ele volta, então. Não passou ainda aí, não. Mas quando ele chegar, depois vamos todos lá para o IAB. Porque a Lígia Ferreira, voltando lá ao assunto da Lígia, ela estudou em Paris, na Sorbonne. Na Sorbonne. O doutorado dela em Luiz Gama foi feito lá na Sorbonne. E quando ela cedeu os textos dela para o DELGA 6 fazer aquela peça, o Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, ela me disse o seguinte, eu ficava lá estudando sozinha, na Sorbonne, em Paris, e perguntava assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Ninguém vai dar bola para isso. Imagina! Mas às vezes acontece, né? E hoje a gente pode exatamente... Fazer uma justa homenagem a ela. Exatamente. Se você puder, manda um beijo muito grande meu. Eu não vou poder estar porque eu tenho julgamento na LERJ com a sustentação do governador justamente na mesma hora, às 6 horas. Estava olhando ali. Pois é, justamente às 6 horas. Então, infelizmente,
Adoraria estar presente hoje ao IAB, mas você vai fisicamente ou vai por remotamente? Remotamente. Remotamente. Eu estou tentando não pegar o Covid, meu amigo. Estou tentando. Pois é. Já que o assanhado do André já saiu passeando por aí, segundo as palavras dele, se não fosse você, ele tinha ficado lá dentro. Mas, enfim, é um prazer, uma honra estar aqui. A gente vai falar sobre entendendo a questão do racismo e da reparação da escravidão. Isso por quê, querida Ana Tereza? Porque nós aprovamos lá agora, na Comissão da Igualdade Racial, que eu presido do IAB dessa vez também, e o vice-presidente é o desembargador André Fontes, na Comissão de Igualdade Racial do IAB. E lá nós aprovamos, na semana passada, um parecer longo, de umas 80 páginas, sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. E foi muito bem recebido, tanto que foi aprovado por aclamação do plenário. Sem dúvida. E agora a gente está mandando para vários lugares e está fazendo a onda crescer sobre a questão da reparação da escravidão. Importantíssimo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo sobre a reparação. Hoje é um assunto que está em pauta, que toda hora é levantado com muita justiça e você é um dos responsáveis por isso, porque você levantou essa bandeira desde o início, incansável. A pauta do movimento negro, que eu acabei incorporando quando a minha vida deu uma mudada, né, para essa questão racial, lá pelos idos de 99, eu lidei primeiro com a ação afirmativa, a questão das cotas. E até hoje está essa discussão da cota, né? Eu gosto da cota, não gosto da cota, não sai desse negócio. E você vê que no campo nosso da advocacia, agora o exemplo aí da Magalu, a Magazine Luiza, vem criando uma série de... como é que eu vou chamar isso? De surpresa. E algumas pessoas começam a emitir Ana Frazão, emitir um parecer, uma opinião, né, sobre a constitucionalidade ou não de você fazer cotas para estudantes negros. E aí logo algumas vozes se levantaram. Está aqui o escritor Tom Farias passando aqui na nossa live, escritor importante. E aí, o Tom não deixa de depois entrar no IAB, vai para o IAB também, 18 horas, hein? Que vai ter lá a medalha Luiz Gama. Então, algumas pessoas têm discutido, inclusive um Twitter de uma juíza do trabalho, que eu não me lembro qual foi, causou um furor na internet aí no fim de semana, quando ela disse, um concurso, um oferecimento de vagas só para negras, isso é inadmissível pela Constituição. E Sua Excelência estava redondamente enganada, né? Não só a meu juízo, mas como ao juízo de muitas decisões do Ministério Público, que encampa em trabalhos nesse sentido. Há mais de 15 anos nós temos a ação afirmativa na Faculdade de Zumbi dos Palmares, com os bancos privados, e eles fazem exatamente a mesma coisa. Eu fiz a denúncia com a Federação Nacional dos Advogados, em 2005, 2006, sobre essa questão das empresas privadas atuarem na ação afirmativa, onde não existia concurso. E lá passamos a fazer a denúncia sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho. Você que é uma exímia advogada, nós juntamos um ano de muito material comprovando as estatísticas do baixo percentual de pessoas pretas e pardas em vários ramos do mercado de trabalho. Tinha um balanço social da Previ, eu que era advogado do Banco do Brasil, a Previ publicou um balanço social
citando, com base no era o balanço do IBASE, citando pesquisas que tinham sido feitas com um percentual de negros. E a Petrobras, por exemplo, tinha, você fazendo as contas todas lá, tinha 4% de pretos e pardos no total de pessoas que trabalhavam na Petrobras. Só isso? Mas tem um concurso público. Nessa época ainda não havia sido afirmada a constitucionalidade das cotas no emprego público e nem no vestibular. E nós enfiamos a representação ao Ministério Público do Trabalho. Depois tinha a Shell, que não tinha concurso público, mas que apresentava na mesma perguntinha do IBASE, é um instituto, para quem não sabe, aqui do Rio de Janeiro, mas atua no Brasil inteiro, ele perguntava quantos pretos e pardos ou quantos negros em cargos de gerência média você tem na sua empresa. E tinha uns 300 cargos. O número de pretos e pardos em cargos de gerência média era zero. Zero. Não tinha umzinho. E uma empresa com diversidade racial, política de inclusão mundial. Só que no Brasil velho de guerra, é que essa empresa, sem nenhum constrangimento, levava para o seu balanço social mais preocupada com a questão ambiental, né, e apresentava lá 0 pretos e pardos em cargos de gerência média. Ora, isso não é normal. Isso é um absurdo. Como é que a Shell faz uma coisa dessas, tendo toda uma política social que divulga? Mas esse é o retrato de qualquer lugar que você virar para a sociedade brasileira, você vai chegar a esses números. O outro número que era de 2%, eu não sei porque tem esse número cabalístico de 2%. 2% era um número percentual de quando eu estava na graduação lá na Universidade de Brasília, também o número de estudantes pretos e pardos era de 2%. Eu fiz algumas matérias com o Joaquim Barbosa e batia, porque em cada 100 alunos tinham 2 pretos e pardos lá, 2 negros. Num país Ou seja, isso daí a cota é uma vergonha, Adana. Esse número é uma vergonha. A cota era de 98% para os não negros. Aí depois a Shell, a Previ, nesse balanço que ela fez, o que a Previ fez? Ela fez uma enquete com onde a Previ faz o quê? O fundo de pensão tem muito dinheiro, então ele põe o dinheiro dele, que é o dos funcionários do Banco do Brasil, ele põe em vários locais que possa ser investimento. Então, um dos ramos preferidos da Previ era financiamento de shoppings. Mas ela tinha também investimento em vários ramos da empresa nacional. E os números da empresa nacional... Então, ela fez uma pergunta para as indústrias, as empresas, por ramo, não por empresa A, empresa B. Mandou um questionário para lá, então assim. Aí chegou a algumas conclusões. Bancos privados, mas também os bancos públicos, o número também era de 2% de trabalhadores. Cara, meu Deus, que coisa horrorosa. Estava lá, eu fui juntando esses números que estavam no balanço social da Previ, e por isso que era um número de credibilidade, porque era o número que a Previ apresentava os seus resultados. O número auditado. Aí fizeram a pergunta. É o número auditado. Porque para o investimento, e na época só se olhava nos idos de 2000, entre 99 a 2005. Esses balanços eram voltados para o meio ambiente. Então todo mundo ficou verde de repente. E essa pergunta era colocada lá sem nenhuma preocupação. Eu fui juntando. Advogado, você sabe como é que é. Vai juntando as coisas, pegando as coisas e aí apresentamos uma representação ao Ministério Público do Trabalho que tinha um grupo
especial de procuradores do trabalho, chamado Cor da Igualdade, especializado nisso, mas que também não tinha apresentado resultados importantes, eram sempre resultados assim, foi ali numa empresa. Quando a viagem que eu fiz para os Estados Unidos, no programa como é o nome do programa? Já eu lembro. Daqui a pouco eu lembro, agora deu um branco aqui. E aí, esse programa, eles prestigiavam muito a questão de você fazer por escala. E não por exemplo, você fazer uma denúncia por procurador do trabalho daqui do Rio de Janeiro. É muito local, fica muito por aqui. Mas quando você faz nos 27 estados a mesma pergunta, você acaba se especializando nas respostas. Porque você recebe resposta de todos os lugares. E você fica muito melhor em responder todas aquelas perguntas do que um cidadão só. Então, e você recorrendo, sempre recorrendo. O nome do programa, International Visitor Leadership Program. É um programa internacional dos visitantes, das lideranças internacionais que vão para os Estados Unidos, ficam lá 21 dias com alguns programas. Procure o consulado americano, aqui no Rio ou em outro lugar, quem tiver interesse, para saber desse programa do IVLP, International Visitor Leadership Program. Muita gente já foi. E lá eles prestigiavam muito isso. Então eu voltei sempre fazendo a mesma coisa, vezes 27. Isso foi muito bom. E aí a resposta veio dessas perguntas todas. E o programa foi muito interessante. Quem assinou essa petição comigo foi nosso bom amigo Aderson Bucinja. O querido Aderson, que é uma figura fantástica, conselheiro nosso da Ordem, uma figura fantástica, super competente. Aderson, outro dia nós fizemos a live, o que pode um branco fazer na luta contra o racismo. E aí nós não respondemos a pergunta. Começamos a contar tudo que já tínhamos feito em todos os 20 anos, né? E faltou tempo para contar, porque o Aderson tem sido que foi feito, o Aderson tem assinado comigo todas as petições desde lá de trás. Então nós temos uma parceria muito sólida, entrando na live aqui, Suzy Clementino, a Suzy. Suzy! Eu também queria mencionar que entrou aqui na live o eminente desembargador federal, Marcos Ibrahim. Ele entrou para nossa grande honra aqui. A Suzy, Thaís, Ricardo, tem um monte de amigos aqui nos ouvindo. Né? E aí, a representação, às vezes é só o que a gente chama de litigância estratégica na questão racial, porque você não importa muito a resposta, importa muito em se fazer a pergunta. O Ministério Público do Trabalho, então, fez um programa muito interessante de fazer a pesquisa da questão racial nos bancos privados. E nos bancos privados, ele chegou também ao mesmo número de 2% do total de trabalhadores. Que vergonha! Que vergonha, brasileira, que vergonha! Mas o pessoal não entendia e perguntava por que... E dizia sempre assim, mas aqui não tem racismo. E aí, quando surgem esses números, que o movimento negro já conhece, as agências de pesquisa já conhecem, as pessoas não têm explicação. Ou então, começam com explicação que vão caindo, assim, a cada movimento. No dos bancos privados, o Ministério Público do Trabalho fez uma coisa muito interessante, que ele usou a pesquisa de Brasília. E aí, em Brasília, eles perguntaram para os bancos privados, mas por que você não tem negros no seu total de trabalhadores? Não, sabe como é que é? É um problema estrutural, um problema da sociedade. Não é que a gente não goste, não. Eles é que não se qualificam para ir lá. Aí o Ministério Público do Trabalho perguntou, mas qual é o nível de ensino que você usa para fazer os seus concursos de admissão, nas suas formas de admissão? A gente pede o nível fundamental, o nível
ensino médio. Aí eles voltaram para lá e fizeram na área de Brasília uma pesquisa de pretos e quantos pretos e pardos tinham no ensino médio. E a média era sempre de 56, 70, 60% de pretos e pardos no ensino médio da área de entorno do Distrito Federal. Voltaram aos bancos. Olha, meu amigo, você tem 2% do total de trabalhadores. E a média de pretos e pardos é de 50%, 60%. Meu né? Deus do céu. Não faz então, como é que você nenhum explica? Dizer que não... Tem o sentido que 5 Moab dizia. O cientismo é racismo. É porque, e aí depois você vai agregando com posturas do RH. Então, essa live é muito importante, talvez, para ver os advogados que vão advogar nessa área, para entender, procurar, verificar como é que isso se explica. E tem alguns exemplos muito interessantes, lá do Troféu da Raça, da Universidade Zumbi dos Palmares, que eu sou conselheiro já há uns 15 anos, e lá o que eles fazem? Eles premiam boas posturas, né? E levam para lá os CEO das empresas. Então, eu, nesses 15, 17 anos, já vi lá o CEO de todos os bancos. Primeiro, os bancos privados chegaram e gastaram uma nota com advogados caríssimos, né, para se defender. Depois chegaram à conclusão que era melhor eles investirem em treinamento nesses programas de trainee e de estágios do que ficar contestando lá que eles não eram racistas. E aí eles contrataram mais de 2.000 estagiários, entraram nos 10 maiores bancos privados do país, mas foi mais lá em São Paulo. Foi uma ação afirmativa de grande interesse, tanto que os executivos ganharam o Troféu da Raça. E eu também ganhei, e eu era conselheiro e ganhei, e fomos todos, foi uma faixona assim presidencial, e foi muito engraçado, porque eu ficava olhando de banda lá, e eles olhando de banda cá. Foi ele ali que fez a denúncia. Foi ele ali que fui eu que fiz a pesquisa e levantou todo não foi, não. A bem da verdade, eu fiz só a denúncia. Mas o trabalho bonito. é bom. Que trabalho bonito. O Ministério Público do Trabalho fez. Sim, o Ministério Público do Trabalho. Ele foi trabalhar, que eles estão aí para isso, não é só para ficar. Mas se você não tivesse sido provocado a dar elementos de pesquisa, porque não é fácil pesquisar, pesquisar é caro. Pois é. E fazendo uso do instrumento. A gente não consegue chegar a um resultado bom. Que coisa maravilhosa esse resultado. Fantástico. Fantástico. E fazendo uso da ferramenta do advogado, que é a representação ao Ministério Público. Só o Ministério Público que é dono da ação penal para fazer inquéritos civis públicos. E fui acompanhando todos os inquéritos civis públicos por Estado. Então, eu fui para o Piauí, fui para Curitiba, fui em Brasília, porque tinha inquéritos, né? Tanto da Petrobras, quanto da Shell, quanto da questão das empresas. A Previ ficou tão zangada que tirou o número do balanço social que ela tinha feito. A Previ precisa... A Previ, como é um fundo de pensão importante, precisa, sem dúvida nenhuma, dar o exemplo, né? É o maior investidor mas não é que é só para ela. Ela, como investidora, ela pede a informação. Então, quando você coloca lá... nas empresas é como é. É como é. Claro. Mas, por exemplo, shopping... Aqui no Rio tinha a deputada Jurema Batista, que sempre perguntava, vou recomendar para você fazer uma live com ela. Ela agora não se candidatou, ela foi vereadora, deputada estadual, e ela sempre perguntava assim, mas vem cá, o que existe de tão especial num shopping que não possa ter vendedores pretos? Porque também o mesmo número de 2%. Né? É um número cabalístico da racial. É um número cabalístico do racismo no Brasil. E o que tem de tão importante para vender sapato, por exemplo, no shopping, que um vendedor negro não possa fazer do mesmo jeito que um vendedor branco? Porque você procura lá, olho nu, e não vê vendedores negros. É verdade. Então, era isso que se perguntava. E aí, foi um trabalho interessante, porque
a gente passou muito fazendo o trabalho que é de provocação das engrenagens do Poder Judiciário. E logo depois vieram as reclamações trabalhistas, e as reclamações trabalhistas, os bancos, para saírem da condenação, eles fizeram esse mesmo padrão de atividade que a Magazine Luiza está fazendo agora, que está lá na iniciativa. A iniciativa chama-se A Iniciativa, que é o mercado de trabalho fazendo ação afirmativa. Uma história que por isso é que a Magazine Luiza está fazendo. Está ligado a esse trabalho lá de trás. E são formas que está dando certo, dando resultado e mudando o cenário, que é tudo que a gente quer ver, né, Adami? E algumas pessoas vieram dizer, mas eu vou reclamar porque isso é inconstitucional. Lê do engano, vai reclamar e vai passar vergonha. Porque, primeiro, ontem o CNJ, já com o nosso querido ministro Fux, adotou cota para negros no CNJ, estagiários negros no CNJ. Excelente iniciativa. O ministro Fux é muito sensível e muito preocupado com isso. Ele, inclusive, já esteve lá, todos eles tiveram, ganhou um prêmio também da Faculdade Zumbi dos Palmares. Mas o mais engraçado que eu tenho como histórias pitorescas é o do presidente da Mercedes-Benz. O presidente da Mercedes foi lá ganhar a faixa, ou o troféu da raça lá, e aí ele disse o seguinte: eu fui fazer essa pesquisa na minha empresa para verificar quantos negros tinham trabalhando. E tinha o mesmo problema, tinha um zero. Era um número absurdamente... Mas por que não tem? Porque o padrão, o RH desse, porque o padrão que a gente exige para trabalhar aqui é muito alto e não tem negros com qualificação para entrar nessas vagas. Aí ele pegou, olha só, eu conheci uma faculdade, toma aqui o meu cartãozinho, vai lá na faculdade, fala com o reitor Zé Vicente e procura lá. Volto daqui a um mês. Alexandre Muralha. E aí, um mês depois, o CEO da Mercedes, ele contando lá no dia da medalha, volta lá e pergunta para o RH, achou os negros lá na faculdade? Achei sim, não, tem razão, mas os negros todos com muita qualificação, muita capacitação, e contratou quantos das 30 vagas que nós temos aqui? Nenhum. Mas como contratou nenhum? Você não disse que tinha qualificação? Eu tinha qualificação. Mas para a nossa vaga aqui, a gente só contrata com pessoas que falem alemão. E não tinha nenhum lá que falasse alemão. Portanto, eu não contratei nenhum. Aí o CEO... E aí que você vê a ação afirmativa, que está no mesmo padrão da ação afirmativa dos vestibulares da universidade pública ou do emprego público. Sem dúvida. Tudo é ação afirmativa. É essa decisão do presidente dizer, vem cá, você vai lá contratar 10% de todas as vagas que a gente tem aqui para gerente de estagiário ou gerente de nível médio. Quando não tem, tem que formar o estagiário. E você vai contratar ele, mesmo que eles não falem alemão, nós vamos ensinar alemão aqui dentro da empresa. E é isso que a Magazine Luiza está fazendo. Então não pode se dizer que essa ação, que é voltada para combater uma desigualdade racial, possa ter a alcunha, a pecha de ação racista ao revés, de racismo reverso, que é como se chama. Não é uma atitude do Estado, de império, permitida na Constituição Federal para modular a desigualdade. E aí, por isso que... Os números que você está passando aqui são muito importantes, porque eles mostram uma radiografia terrível da nossa sociedade. E aí, Adami, eu queria também te perguntar o seguinte. Eu sempre tenho muita preocupação também com esses assuntos relevantíssimos, com o nosso dever de casa. E quando eu falo dever de casa, é o nosso da OAB. A gente tem estatísticas na OAB, quantos advogados nós temos, pretos e pardos,
nós temos esse estudo na OAB, porque na OAB, que é a nossa casa, que é a casa da democracia, a gente tem que mudar essa situação também. A gente tem que dar o exemplo, né, Adami? Na OAB, quando eu falo, a OAB, todas as OABs, todas as seccionais do país. A OAB está passando por um período de muita convulsão. Tem a minha sobrinha Tana Adami aqui, lá da Bahia. Olha que bacana! A OAB está passando por uma convulsão e que deve se seguir nos próximos meses, que é a baixa presença de advogados negros nos cargos de gestão da OAB. Isso é um problema porque essa é uma das nossas principais bandeiras, você sabe melhor do que ninguém, porque você, inclusive, é presidente de comissão no Brasil e no Rio, e a gente precisa dar um exemplo, né? Porque a OAB é um formador de opinião, né? Então a gente precisa corrigir isso o mais rápido possível. Eu sei que você tem trabalhado muito nesse sentido, né? Veja bem, hoje, eu acho que tudo você tem que ter calma, claro. Tem que entender e tem que operar de uma forma fundamental, sistêmica e definitiva. Exatamente. O que está acontecendo? A OAB, talvez ela já pudesse ter feito essa discussão. Acho que eu mesmo tive a oportunidade de propor antes, porque as cotas já vêm sendo discutidas há algum tempo. E como as cotas para mulheres, e que também estão aí andando, né, com um passo aqui e acolá. Nós tivemos muita reclamação nas últimas chapas que não tinham mulheres e também não tinham negros. A nossa OAB aqui, ela tem dito, com o presidente Luciano Bandeira e já antes com o presidente Felipe Santa Cruz, que ela tem atuado muito nessa seara, inclusive... Até o Rio é um exemplo de criatividade nesse assunto. E você é uma das criou a diretoria, disso, né? E você é uma das provas disso. Só que a gente precisa ter um movimento nacional em todos os estados. Isso tem que ser uma regra nacional. Isso está acontecendo. Eu tive anteontem a live com o presidente César Brito, foi ex-presidente do Conselho Federal. Tive há um mês atrás com o presidente Marcos Vinícius Furtado, e no dia 30 eu falo com o presidente... representantes maravilhosos da nossa Ofir. Presidente Ofir. Também é um querido líder de classe, maravilhoso, Marcos Vinícius. Que foi o presidente que foi ao Supremo Tribunal Federal sustentar a ação das cotas lá no Supremo Tribunal Federal, pela OAB. E outra coisa muito interessante também, que estou lá na audiência pública da ADPF 186, a ação que julgou as cotas, a constitucionalidade das cotas no Supremo Tribunal Federal, e aí vai o representante do Conselho Federal e diz assim, olha lá, a Flavinha aí, nossa querida Flavinha. Querida. Aí o representante do Conselho Federal diz o seguinte, olha, o Conselho Federal não tem opinião se ele é contra ou a favor das cotas para negros na universidade, era na DPF 186. Eu fiquei muito revoltado, juntei os advogados que estavam lá, inclusive achei a foto desse dia recentemente, estava eu lá, o Marcelo Dias, que foi presidente aqui da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aqui na Estadual. Estava lá o conselheiro André, que hoje é conselheiro federal, o único conselheiro negro, e que apresentou uma das propostas das cotas aí. O André tem uma proposta importante de cotas nas chapas da OAB. Muito importante. E a gente não sabia. E só quando eu fui ver a foto de perto, é que eu vi que era o André que estava lá. Estou eu, André... E mais os 3 ou 4 advogados, que eu peguei lá, eu estava na ouvidoria do Ministério da Igualdade Racial, vamos lá conversar com o presidente Ofir da OAB. Ofir, isso é um absurdo, não pode, como é que a OAB, que se mete em tudo na vida nacional, ela não
ela está aqui agora e não sabe se ela é contra ou a favor. Não, calma, Dami, calma. Não sabe, é porque não fez o procedimento interno, né, que é de votação do Conselho Federal. E aí, mas nós vamos abrir esse procedimento interno, e aí foi nomeado para ter a opinião da instituição da forma regular, né? Que tem um processo administrativo com a comissão pertinente e tal. A gente tem que ter. E os 81 conselheiros votam. E aí é que é escolhido, então, o Luiz Viana, e depois, como relator, que era conselheiro federal pela Bahia, e como vice-relatora, a Silvia Cerqueira, que era conselheira federal suplente, né, lá do... Olha como as histórias se cruzam, né? Então, se a gente não saísse de lá para reclamar, o Conselho Federal não tinha saído. E eu vi a live da Silvia outro dia aqui, e também em 90... Do Conselho Federal, só queria registrar aqui que, com relação às cotas, nós tivemos 2 julgamentos importantíssimos no Supremo, e a posição e a defesa das cotas pela OAB foi fundamental. Eu também queria citar aqui o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, o presidente Felipe Santa Cruz, que defenderam essa bandeira em todos os momentos nas suas presidências. Ofir também. A ordem foi importantíssima nesse julgamento. Na segunda ação, a primeira é a DPF 186. Eu estava na saída da CPI e o IARA, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, do qual eu sou diretor, era amigo da corte. Então, quando acabou, eu já tinha saído da ouvidoria, fui sustentar oralmente lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Mas isso era cotas para negros na universidade. Depois, a pedido da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que hoje eu presido, vou até entrar de licença, já pedi para botar licenciado aí, porque eu fui convidado para ser candidato a vereador. Não me diga! Pela rede. E a convenção... Parabéns, meu amigo! A convenção partidária foi na semana passada, e aí aprovaram lá o meu nome como um dos candidatos a vereador, mas o registro da chapa é dia 26. Então eu estou segurando, aí já estou começando a encaminhar os pedidos de licença, embora acho que não precise. Mas eu já estou pedindo para botar licenciado nos compromissos. É prudente. E aí a ADC, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade, 41, foi feita pela OAB, ela é autora a pedido da Comissão da Verdade. E por que eu fiz? O Marco Vinícius mandou fazer lá a minuta e depois eu fiz a revisão da minuta. O Iara também entrou como amigo da corte e foram 2 amigos da corte, o Iara e o Educafra. Né? E fomos lá sustentar, a sustentação foi do professor Daniel Sarmento e minha. E foi um momento histórico, Adame, que você participou ativamente, inclusive como advogado. Foi um momento histórico, não só para o país, para o Supremo, mas também para a OAB, que teve uma liderança muito grande, né, nessa conquista. Hoje se discute para a gente conseguir ampliar essa política. Né? Eu, inclusive, digo que hoje o pessoal tem que estudar muito, não dá para ficar só com conversinha de botequim nesse assunto de cotas, de ação afirmativa, porque hoje isso vale a vaga no emprego público. O escritório, por exemplo, tem feito muita advocacia de cotistas que durante o concurso se veem prejudicados, ou pelo concurso, ou pela banca de heteroidentificação, ou pela questão da ordem. Então, isso é um mercado importante, a gente tem que alertar. Gente, olha só, advogados que estão nos assistindo ou que vão nos assistir no YouTube. O Adame está dando uma dica aqui valiosíssima de uma área muito importante e muito promissora. E se Deus quiser, essa área cada vez vai ser maior, né, Adame?
porque cada vez vai se conseguir mais essa afirmação, essa iniciativa afirmativa. Então, olha, é uma área importante. E eu acho até que a gente tem que estudar um evento na OAB online sobre esse tipo de advocacia, para a gente treinar os nossos advogados que têm interesse na área, para que eles se preparem com a sua ajuda, você que é um especialista, para que eles se preparem para atuar também nessa área. E quanto mais advogados bem preparados, melhor vai ser para a gente ter cada vez mais essa política respeitada, né, meu amigo? Pois é. E mais, hoje você tem advogados que são oriundos da cota e já estão professores doutores aí, como, por exemplo, o Irapuan Santana, que obteve a liminar de uma outra ação muito interessante, que é a ação das cotas do fundo eleitoral de 30% para candidaturas negras, que está em andamento no Supremo. O que aconteceu? O Educafro e o mandato da deputada Benedita foram ao TSE e fizeram a consulta dizendo o seguinte: olha, os negros não conseguem chegar nas candidaturas porque o dinheiro do fundo eleitoral fica todo com os candidatos brancos. O TSE, então, aceitou a consulta de 30% lá no TSE, só que deixou para a próxima eleição. O que eles fizeram? Mas nessa decisão, 3 ministros do Supremo votaram. Foi 6-1. Então, o Fux, Barroso e o Lewandowski. Ora, 3-0, 3 ministros votaram. Aí eles pegaram a decisão e foram para o Supremo Tribunal Federal dizendo: não tem que ser em 2022, tem que ser agora. E o Lewandowski deu a liminar para valer agora. E essa liminar, consoante a regra, tem que ser levada a plenário. Então, o julgamento no plenário virtual começa dia 25. Eu falei com o Irapuan Santana, que é hoje professor doutor, e começou na primeira cota da UNB aqui, da UERJ aqui. Ele é aluno cotista. Hoje ele é professor doutor. Olha que espetáculo. E ele que foi advogado. Ele, tá ali, e eu estou muito satisfeito com essa galera aqui. Já está substituindo a nós mais velhos e está fazendo um trabalho. Está equipado intelectualmente, muito bem equipada. E alguns estão fazendo muito, muito bom. Agora, você que é uma exímia advogada, numa ação, tem chamado de autoagravo, é onde o ministro leva a sua própria decisão para lá para o plenário confirmar e ratificar. E aí, você com 3 votos, que você já sabe que são do seu lado, você precisa de mais 3 só, porque o total é de 11, o decano está licenciado, você tem 7 ministros para pescar 3 votos. É uma ótima aposta. Excelente pegar aposta. 3... Excelente aposta. Excelente então, aposta. Eu acredito que a liminar do Lewandowski vai ser mantida e os partidos vão ter que sair correndo atrás aí das candidaturas negras para colocar 30%. Mas como é que vai funcionar? Vai ser difícil. Ora, separar dinheiro é muito mais fácil do que outra coisa. Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Mete lá o Bacenjude. Quanto é que tem? Tem 1 milhão? Mete o Bacenjude nos 30% e o juiz na sua senha lá. É muito mais fácil. Não tem dificuldade nenhuma de dividir. Dividir é muito fácil. É só querer. Então, eu acredito que... E pode também indiciar já os presidentes dos partidos e os tesoureiros para acompanhar mais de perto, porque aí passa a ser descumprimento de ordem judicial. Sim. Não é mais uma coisa de eu quero ou eu não quero. Você vai ser, pessoalmente, o seu CPFzinho vai constar lá no indiciamento. Exatamente. Tá? E outra coisa, vai ser divulgado quem descumpre. E aí o partido que descumpre tem que ser bem divulgado para a gente não votar nele, entendeu, Adani? Pois é. Então, é nessa perspectiva que as candidaturas negras ganham uma relevância. O registro de chapa é no dia 26, então
eu acredito que algumas coisas vão acompanhar. Voltando à OAB, eu acho que a OAB ela tem dois caminhos. Ela pode resolver fazer logo a questão das chapas, ou resolver não fazer. Ela vai ficar muito mal se ela não fizer, porque se você aponta o dedo para todo mundo, eu tive a oportunidade de dizer isso lá no plenário do Conselho Federal, quando teve aquelas candidaturas. Também. Eu digo aqui, se a gente cobra da sociedade, a gente tem que fazer o dever de casa antes. Exatamente. E lá a gente fez esse tipo de advertência no plenário do Conselho Federal naquela época das candidaturas negras. Estive lá eu e a desembargadora Ivone Caetano. Eu me lembro. Fazendo só uma... Eu me lembro disso. Já estava tudo resolvido. Essas coisas se resolvem antes, mas nós fomos lá concorrer. E tem uma frase que está aí já rodando, que é eu dizendo assim: é preciso escurecer o plenário do Conselho Federal e todas as seccionais. Isso, eu rodei muito aí. Também. A gente tem que ter uma regra nacional, e eu confesso que, assim, eu particularmente defendo as cotas nas chapas, pelo menos por um período. Para as chapas serem registradas, elas têm que ter 30% de negros, ou um percentual que o Conselho Federal decida. Mas nós temos que dar o exemplo. A OAB sempre deve dar o exemplo, porque a instituição mais próxima da sociedade, aquela que defende a sociedade. Então, a gente tem que dar o exemplo e tem que fazer esse ajuste interno, né, Adami? Que você sempre se vai uma dica boa aí, de ter negros que estejam acima ou não possam se tornar suspeitos de fraude na autodeclaração. Então, eu botaria negros bem retintos lá, que é para não sofrer a impugnação por fraude. Né? Exatamente. Isso tem sido muito recorrente e a gente temos obtido muitas liminares. Sabe? Eu tenho visto. Para que os cotistas entrem. Tem toda a razão. Agora, não é uma coisa fácil, Ana. Eu fui designado, eu participei de 2 bancas aqui, quando o André estava na presidência, do Tribunal Federal Regional. Não é difícil, fui eu, o William Douglas, e a outra juíza, que é uma juíza negra daqui da Vara Federal, que não é a Adriana. Daqui a pouco eu lembro dela, acho que é Márcia. Pô, espetacular banca. E participei da banca, representando o Conselho Federal, no concurso nacional da Magistratura do Trabalho. Fui eu e 2 ministros do TST. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula e a ministra Dora. Lógico que a gente tinha uma assessoria da fundação, os candidatos vieram de todo o país, e era concurso para juiz do trabalho, né? Juiz federal do trabalho. E você sabe que às vezes é muito difícil, porque um pardo na Bahia, que tem 84% de população negra, como dizia o Prudente e o Santa Rosa, que está ainda nosso campeão, tem uns que passam do direito de ser preto, eles passam e vão além da pretitude, o cara fica azul. Então esse não tem opção de não se declarar preto ou pardo. Se ele declarar qualquer outra coisa que seja muito preto, ele está em fraude. E tem, agora isso na Bahia. E quando você vai para o Rio Grande do Sul, o pardo de lá que tem um monte de imigrante, é diferente. Não é que você tem que avaliar. Regionalmente. É uma coisa difícil, porque você sabe que não tem tantos pretos e pardos lá, então você tem um outro, e também a miscigenação. Um critério menos restritivo. É difícil, é sempre difícil, porque sabe o que acontece? E é uma coisa que dói, você ver que a exclusão da banca de autoverificação exclui automaticamente do concurso. Não tem esse negócio de voltar para concorrer na Universal. Eu acho que deveria ser o mais certo,
porque eles excluem do concurso. Eu também não acho que deva ocorrer esse prejuízo total. Ah, mas ele sabia que ele não era. Não, às vezes não, a pessoa... Às vezes a pessoa de boa fé fez um enquadramento equivocado. Então, uns são fraudadores mesmo. Outros... e tinha alguma confusão com... o meu pai, meu avô era negro, portanto eu sou também negro, mesmo que a minha pele seja mais clara. Isso é um critério. O critério que tem sido orientado é o critério do fenótipo. Você tem que chegar lá e olhar lá o cidadão. Mas aí você vem as críticas que vêm desde a DPF 86, que foi as cotas da UNB. Olha a hora, senão vai fechar. Faltam 2 minutos. Aqui, daqui a 2 minutos eu vou ter que ir lá no meu julgamento. E eu vou para a minha banca. E às vezes é difícil isso. Portanto, o mais sensato é sempre você avançar, mas com algumas... regional. Eu acho que você falou de uma maneira muito sábia e muito correta. A perspectiva tem que ser regional. O Brasil é um continente quase. Então, nós temos muitas diversidades. Então, isso tem que ser regional e a banca precisa ter a sensibilidade local, né? E tem que conhecer também, tem que estudar e tem que ter orientação. A maioria das bancas que eu vejo por aí não tem esse critério de heteronormatividade e o pessoal não procura. Mas o Edio Silva, ele sempre lembra o seguinte: antigamente tinha o cidadão que era o classificador nas Forças Armadas. Ele que olhava para o cidadão e no alistamento, ele ia lá e botava. Ele enquadrava todo mundo e não tinha discussão. Enfim, eu quero te agradecer muito, Ana, porque eu estou de olho no relógio aqui. Você me deu uma aula hoje maravilhosa, foi sensacional, aprendi muito hoje com você. Eu queria te agradecer muito essa live, porque foi extremamente esclarecedora. Eu aprendi muito sobre esse assunto, que eu tenho muito carinho por esse assunto, mas você é um especialista, eu aprendi muito com você. Queria dizer que foi uma honra imensa, Dami. Eu sou fã do seu trabalho, da sua dedicação, da sua competência, da sua capacidade de ajudar os outros. Então, poxa, fiquei muito honrada, meu amigo. Beijos mil. Você é a parceira número top. Oh, meu querido, um beijão. Um abraço pro André. Obrigada, um beijão para todos vocês. Tchau, obrigado para você, querido. Ana Frazão. Vamos salvar a live. Vamos lá. Beijo enorme. Esse é um momento difícil. Pois é.